questão aqui, ó, diz assim, olha, ela é rixosa e briguenta. Isso me incomoda muito. Ela é rixosa e briguenta. E não se relaciona bem com a família de origem. Pelo jeito aqui, deve ser a própria família dela. Ela não se Uhum. relaciona bem, né? E a gente tem muitas mulheres assim, né? Então, como é que a gente pode ajudar essas mulheres com esse tipo de problema? Mas antes, ó, você não deu um like ainda aí, irmã. Dá um like aí, ó, tá? Dá um like. Tá muito boa nosso bate-papo aqui, muito boa nossa conversa. Dá um like. Você que está no Facebook, no Instagram, você que está aqui no YouTube, vai dando um like aí, tá? E vai mandando a sua pergunta. Nós vamos responder, ó. Daqui a pouquinho eu vou responder mais uma. Tem algumas perguntas que a Isabela já mandou para mim aqui, nós vamos responder. Mas primeiro vamos falar sobre esse assunto da rixosa, que não se dá com a sua família de origem. Pois é, vamos lá, né, entender o que se passa. Eu ontem conversava com um casal, né, que fui fazer uma visita, um casal de pastores, né, e ela estava comentando, né, o quão difícil era, né, esse convívio familiar, essa convívio, né, diário mesmo. E eu falei para ela, querida, todos os relacionamentos, né, o convívio, convivência é algo difícil. Não é algo fácil, né? Quer seja com a família, com colaboradores na empresa, na igreja, com os próprios filhos, né? E eu dei a ela um exemplo que um belo dia eu acordei e os meus filhos já estavam adolescentes, né? E até a fase da criança, o que a gente diz, os filhos obedecem. E chega um determinado momento que eles começam a mostrar, né, a natureza do seu temperamento, né? E a expressar a sua vontade. Não, mãe, eu não quero. Não, mas por que eu tenho que fazer isso? E você precisa olhar para isso e saber o que fazer. Não se sentir desafiada, desrespeitada, mas entender que ali tem alguém em crescimento, né? Que já deixou de ser criança, né? Que tem vontade, que tem sentimentos, que tem opinião, né? Diferente da sua. E ali você começar, né, a aprender a respeitar esse novo adulto que começa a se formar. Nós não somos iguais. Inclusive, na palestra que nós fazemos lá no SOS Casamento Curado, é uma frase que meu esposo sempre fala, né? Eu preciso que vocês entendam isso, que nós não somos iguais e que ninguém muda ninguém, né? Então, tudo que é certo nos relacionamentos são as diferenças. Né? Pensamos de maneira diferente, agimos, sentimos, nos comportamos e nós já precisamos partir para os relacionamentos entendendo isso, né? Sabendo, olhando para isso, né? E já com essa expectativa, e não de que todo mundo vai concordar com a forma que eu penso, que eu ajo, e vice-versa. Né? E eu dizia para essa querida, olha, é difícil, né, conviver com algumas pessoas, mas entenda que para algumas pessoas também é muito difícil conviver conosco, né? A recíproca, ela é verdadeira, né? Então, a gente precisa, né, entrar nas relações e transitar nelas, entendendo isso, que somos pessoas diferentes, saber olhar para o outro e decidir olhar para o que é bom, para as qualidades, porque todos temos defeitos e qualidades. Saber entrar, saber sair, entender o limite. Sabe, pastor, tem pessoas na minha família que eu me limito, né, exclusivamente ao convívio, até porque moro longe também, né, em alguns encontros sociais. Natal, Dia das Mães, né, um aniversário, uma festa importante da família. E quando eu estou com essa pessoa, eu não posso falar sobre os meus projetos, sobre o que está acontecendo na minha vida, algum problema que eu esteja vivendo. Por quê? É meu parente, tem o meu sangue, eu amo essa pessoa também me ama. Quando eu preciso, ela está ali, disponível para me ajudar, mas essa pessoa não tem maturidade, né, para entender algumas coisas que se passam na minha vida. Essa pessoa não tem um nível de inteligência emocional, né, inclusive até de valores, ou até questão de caráter mesmo, de ouvir uma história e guardar para si. Falar dessa história que eu contei, desse problema, com Deus em oração. Não, o que essa pessoa faz? Ela sai e conta para uma pessoa, nossa, a Gláucia está passando por tal coisa. Se soube, e ela sai contando para outra,
E aí, né, enquanto a gente não desenvolve a inteligência emocional, eu ficava, né? Que absurdo! Não poderia ter feito isso comigo. Fulano de tal tem a língua solta, é fofoqueira. E aí a gente fica cheio de dores, né? E aí a relação vai pro brejo, né? Como é que você. Aí você Uhum. briga, aí você faz uma reunião e você confronta a pessoa, e aí é aquela confusão, deixa de falar, deixa de frequentar a casa, e aonde é que está o problema? Tá na pessoa? Não está na pessoa. O problema está em mim, que não olhei e não identifiquei a limitação do outro e coloquei ela num patamar onde ela não deveria estar, de alguém amiga, confidente. Né? Uhum. E aí, azeda das relações, a sogra passa a não prestar, a cunhada não presta, o fulano, ciclano de tal não presta. E, na verdade, o que faltou foi um olhar meu, uma compreensão, né, dessas relações, entender quem é quem, olhar para a debilidade, para a limitação do outro, né? E é por isso que eu disse aqui, existem algumas pessoas da minha família que eu me relaciono pontualmente e quando as encontro, sei exatamente o que falar, o que não falar. Para quê? Para manter um clima de harmonia, para manter a paz, né? Para eu conseguir me relacionar com elas, ter um bom convívio e ser algo produtivo. Né? Então, talvez esteja faltando aí maturidade, pastor, nessa querida, né? Que tem esses problemas aí, essas picuinhas com a família, né? E não se relaciona bem com ninguém. Tá faltando aí curar essas feridinhas aí do passado, perdoar muita coisa, olhar para o outro com um olhar de empatia, perceber que muitas coisas ela poderia ter evitado, né, se soubesse colocar cada um no seu devido lugar, diminuir as expectativas sobre o outro, né, achando que o outro tem que ser, o que o outro tem que... Não, é você quem precisa mudar. Né? É você que precisa entender, né, olhar para cada um e fazer essa leitura e se posicionar aí de uma forma mais madura, mais assertiva e deixar, sabe, pastor, de ser a mulher mimizenta, aquela mulher cheia de mimimi. Ai, porque me olhou esquisito. Ai, porque eu contei tal coisa e foi contar, sabe? Para de sentir dores, vamos combinar, né? Para de ser mimizenta, vamos crescer, vamos evoluir, né? Vamos avançar. Eu vejo também, sabe, pastor, eu acredito que o pastor concorde comigo, a Bíblia fala que o homem com o homem se afia, né? E esses relacionamentos, essas pessoas difíceis, elas estão ali exatamente para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, evoluirmos, né? Então, eu por muitos anos na minha vida, eu corria de pessoas difíceis, né? Eu gostava de estar ali com pessoas que se pareciam comigo, né? Que pensavam como eu, que falavam como eu falava. E, na verdade, eu perdi a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de amadurecimento, quando eu evitava, sabe, esses relacionamentos difíceis. Então, essa querida aí está precisando, né, dar um upgrade aí na forma de pensar. É,